Fala galera, continuando nosso estudo sobre cinemática, hoje nós iremos trabalhar com posição de movimento, ok? Isso é observado muito na questão de correntezas, escadas rolantes, quando você passa por um carro na estrada, alguma coisa assim que relaciona a questão da velocidade relativa. Então, se a gente parar para prestar atenção, nós temos diversos exemplos do nosso dia a dia que é basicamente relacionado a este conteúdo que nós iremos tratar agora. Mas você sabe mais do que ninguém que nadar contra a correnteza é muito complicado, não é verdade? Você cansa, você anda mais devagar, o bom mesmo é ir a favor da correnteza, não sabe? Justamente por que a favor da correnteza é bom e contra a correnteza é ruim? Você pode dizer, professor, justamente porque a água, nadar contra a correnteza, é água, tipo assim, a água tem um peso, tem uma velocidade, justamente, mas vamos já entender por que acontece isso. Com posição de movimento, nós temos que estar relacionado a basicamente isso. Então, preste atenção. A primeira coisa dessa composição de movimento aqui, eu quero que você tenha, eu vou chamar de nado paralelo, só para você entender. Nado paralelo. Nesse nado paralelo que eu estou falando aqui, eu estou falando justamente aqui, Vou botar aqui barco, rio, abaixo, ok? Barco, rio, abaixo. Então você tem aqui a correnteza, a correnteza de boa. Então se você tem aqui a correnteza, nós vamos ter aqui a água, tranquilo? Dando esse valor aqui, nós temos a correnteza. Aqui você tem a margem A, aqui a margem do O. Então nós temos aqui, a correnteza. Então alguém vai e coloca o barquinho aqui, Alguém vai, coloca o barquinho aqui. Quando a pessoa coloca o barquinho aqui, tá certo? Automaticamente esse barco vai ter uma velocidade para cá, velocidade do barco. Velocidade do barco na água. Então o que acontece? Você vai só fazer aqui, pessoal. A velocidade da correnteza é a velocidade de arrastamento. Então preste atenção aqui, Quando eu falo velocidade da correnteza, estou falando da velocidade da água em relação às margens. Da água em relação às margens. Então, a velocidade do barco em relação às margens vai ser a velocidade do barco na água mais a velocidade da água em relação às margens. Quer dizer o quê? Velocidade do barco mais a velocidade da água, eu somo quando ele está rio abaixo. Ok? Eu somo quando ele está rio abaixo. Agora sim, pessoal. Se ele tiver rio acima, se eu tiver rio acima, velocidade do barco água, rio acima, ou seja, contra a correnteza. Então, tirar aqui a água que entrou no barco. Então, se ele tiver contra a correnteza, aí você vai fazer a velocidade do barco em relação às margens, vai ser do barco na água menos a aqui, tranquilo? Então aqui, se for rio abaixo, ok? E aqui, se for rio acima, tá certo? Se for rio acima. Então cuidado com isso aí. Quem nada no sentido da correnteza, soma a velocidade dele com a correnteza. Quem nada contra a correnteza, subtrai. Então aqui é a favor e aqui é contra, beleza? Não tem o que pensar a respeito disso não. Outra coisa, quando se vai atravessar de um lado para o outro, tá certo? 2. Atravessar. Atravessar, vou botar aqui rios. Então para atravessar rios, o que é que você tem que levar em consideração? Nós temos aqui, o barco, tá certo? Nós temos aqui as margens, se vocês estão vendo aqui, paralelas uma à outra aqui, E aí, nós temos a água, vai estar nesse movimento aqui, A água vai estar nesse movimento aqui. E nessa água que está nesse movimento aqui, nós vamos ter a velocidade da correnteza, pessoal. Não tem jeito, correnteza para baixo. Correnteza. Certo? De antemão, eu vou logo desenhar outro aqui, porque eu vou precisar dos dois, certo? Então aqui nós temos a correnteza. Correnteza. Então o que acontece? Eu tenho aqui, o rio, certo? Geralmente a correnteza é para baixo, nesse sentido aqui. E aí nós vamos trabalhar aqui o seguinte, Eu quero que o cara atravesse de um lado para o outro.
Ele sai aqui do ponto A e vai para o ponto B. O problema é que ele desce e sai lá no ponto C. Ó. Se tem correnteza, dificilmente ele sai de A e chega em B. Não tem como ele sair de A e chegar em B. Porque quando ele sair de A para chegar em B, a correnteza vai carregar e vai fazer sair mais abaixo. Então, se eu tenho que sair um ponto que está à minha frente e a correnteza está para cá, a tendência é que ele vai carregando meu barco, em vez de eu sair aí na frente, eu saio um pouquinho abaixo, tá certo? Isso aqui ele está a favor da correnteza. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a velocidade de arrastamento, que é chamada velocidade da água em relação às margens. Aqui nós vamos ter a velocidade do barco em relação às águas e a velocidade do barco em relação às margens. Então, como for um ângulo de 90 graus, nós vamos resolver isso aqui, ó, a velocidade do barco em relação às margens ao quadrado. A diferença daqui é só porque aqui é quadrado, aqui não é ao quadrado, porque ele não vai atravessar. Aqui ele vai atravessar, então ao quadrado vai ser igual a velocidade do barco em relação às águas ao quadrado mais a velocidade das águas em relação às margens ao quadrado. Então aqui, ó, eu vou somar e levar todo mundo ao quadrado. De boa? Nesse caso aqui, eu digo pro cara, ó, você tem que sair exatamente no ponto B, ó, tá certo? Você tem que sair exatamente no ponto B, justamente naquele ponto que está à sua frente. Então, se ele tem a obrigação de sair aqui no ponto B, ele tem que sair no sentido contrário à correnteza, pessoal. Se ele tem que sair contrário à correnteza, veja que a velocidade muda aqui, ó. Se ela é para baixo é positivo, quando ela aponta para cima, ela passa a ser negativa. Então, aqui é a velocidade do barco em relação às margens, aqui é a velocidade do barco em relação às águas. Então, o que você vai fazer? Velocidade do barco em relação às margens ao quadrado vai ser a velocidade do barco água ao quadrado menos a velocidade da água às margens ao quadrado. Então aqui, ó, eu tenho que sair contra a correnteza. Esse caso aqui é contra a correnteza. Se é contra a correnteza, pessoal, nós vamos calcular essa expressão do negativo. Aqui é a favor, tá certo? A favor da correnteza. Então, se é a favor da correnteza, nós temos esse processo básico aqui. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vou colocar aqui uma legendazinha para você não ficar perdido por aí com relação a isso. Quando eu falo V, B, A, eu estou me referindo à velocidade do barco na água. Velocidade do barco na água. Quando eu falo V, A, M, eu estou me referindo à velocidade, ó, velocidade, água e margem. A água em relação às margens do rio. Então nós temos esse pretexto, margens, certo? Ou seja, a da correnteza. Aqui é a popular velocidade da correnteza. Quando eu falo velocidade do barco M, quer dizer que aqui é a velocidade barco margem. É a velocidade do barco querendo chegar na margem, ok? Então essa legendazinha aqui está explicando basicamente por que você tem que utilizar todos esses apetrechos aqui. BM, barco margem, BA, barco água, AM, água margem, por aí vai. Então, o ideal é que nessa posição de movimento você tem que estar ligado no seguinte, pessoal. Se é nado paralelo e você não vai atravessar, você vai só calcular. Se for a favor da correnteza, eu somo, tá certo? Eu somo. Se for contra a correnteza, eu subtraio. Então, o que é que eu vou fazer? Qual a velocidade resultante? Vai ser a velocidade do barco mais da correnteza, quando ele for a favor da correnteza. E se ele for contra a correnteza, vai ser a velocidade do barco menos da correnteza. Com relação a atravessar, a diferença é que nós vamos elevar ao quadrado. Nós vamos usar o teoremazinho aqui, ó, tá certo? Pitágoras aqui de boa. Então, o que é que acontece? São as mesmas formas, só que elevado ao quadrado por conta do ângulo perpendicular de uma margem para outra que ele for atravessar. Às vezes as questões pedem para vocês calcularem aqui ainda, pessoal, relacionado a isso, o tempo. Galileu dizia que todos esses processos aqui levam o mesmo tempo. Mas se eu quiser saber aqui de uma margem para outra, tá certo? De uma margem para outra, nós temos aqui, ó,
saindo do ponto A para o ponto B, aí alguém sai lá no ponto C. Então o que é que eu posso calcular aqui? De cara, você sabe que se eu for calcular aqui, ó, isso aqui, ó, aqui vai ser a velocidade do barco com a margem. Então o que é que eu faço? Velocidade do barco com a margem vai ser igual ΔS sobre ΔT. Então a velocidade do barco com a margem vai ser igual de A para C, é a distância, dividido pelo tempo. Pronto, você vem aqui, beleza. Aí nós temos também a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza, essa daqui, a velocidade da correnteza é da água em relação às margens. Então é a mesma que está aqui, ó. Então a mesma que está aqui, ó. Nós vamos calcular essa distância BC aqui, ó. Então a velocidade da água em relação às margens vai ser igual a ΔS sobre ΔT. O diferencial, que isso aqui vai ser igual a BC sobre ΔT. Então tá aqui, ó, de boa. E por último nós temos a velocidade do barco na água, BA. Então a velocidade do barco na água vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Então a velocidade do barco na água vai ser igual a distância de A para B, tá certo? De uma margem para outra dividido por ΔT. Nós podemos calcular ainda alguns pontos aqui. Dificilmente isso aqui eles pedem, mas é bom estar ligado, porque são importantes vocês saberem qual é a distância que se refere a cada um, qual é a velocidade em cada posição aí, para poder você encontrar de boa. Beleza, pessoal? Então, a aula que nós tínhamos para tratar hoje era justamente essa aqui, a parte de composição de movimento. Você vê essas formas aqui, mas é muita coisa. Então, se você for analisar questões por questões relacionadas a isso aqui, você vai observar que existem diversas questões que estão envolvendo esses conteúdos aqui e a gente precisa estar ligado para prestar o máximo de atenção e saber quem é cada um, beleza? Forte abraço, tamo junto, tchau, tchau.